E aí, pessoal do Mundo FIV, tudo bem? Pessoal, a gente veio aqui em caráter de urgência discutir um projeto de lei. Tem bastante coisa na internet aí falando sobre o projeto de lei que surgiu basicamente ontem. E a gente veio hoje, em agosto, dia 12 de agosto, deixa eu checar a data direitinho aqui, dia 12 de agosto, trazer a nossa opinião. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Pina de Carvalho, eu sou médico, a minha especialidade é reprodução humana, eu sou ginecologista e trato de pacientes com endometriose e dificuldade para engravidar há alguns anos. O nosso centro de reprodução humana tem pelo menos 7 anos de existência e basicamente eu vim aqui dar um pouco da minha opinião sobre esse projeto de lei 11.084. Tem bastante coisa na internet, as pessoas falando, algumas pessoas que estão relacionadas à reprodução, algumas pessoas que fizeram o tratamento. E aí eu fiz questão de ler na íntegra o projeto de lei para dar um pouco da minha opinião, beleza? Minha opinião como médico, existem alguns embriologistas dando opinião também. Eu acho que é super importante a gente discutir e falar algumas coisas sobre o projeto de lei, beleza? Bom, a primeira coisa que me chamou bastante a atenção quando eu li todo o projeto de lei tem basicamente 10 páginas, né? Estou aqui com um projeto de lei. Ele foi escrito e protocolado, aí quer dizer, precisa checar de fato qual que foi a porta de entrada, pelo José Sarney, pelo senador José Sarney, em 2003. Então, a primeira impressão que eu tenho desse PL, desse projeto de lei, é uma impressão genérica de que o texto foi escrito lá em 2003 e as coisas estão sendo votadas agora. Não sei se não tem nenhum outro motivo para votar na Câmara ou no Senado, e aí levantaram este projeto de lei e aí vão então discutindo o projeto de lei. Por que eu estou comentando isso? Porque existe uma sensação muito clara na minha cabeça que várias coisas que estão sendo escritas não cabem mais hoje na reprodução humana. A reprodução humana evoluiu muito de 2003 para hoje. Vocês vão ver alguns comentários aqui alguns comentários meus sobre número de embriões para transferir, sobre a impossibilidade de alguns tipos de tratamento, que hoje a gente faz com toda a naturalidade, com todo o respaldo técnico, e um outro lado muito importante, outras decisões, até de câmaras superiores, até do poder judiciário, não legislativo, já foram tomadas e existem cláusulas aqui que brigam com isso. Então, a discussão é importante, ela está aberta, mas eu vou dar um pouco da visão médica aqui, tá bom? Por que algumas coisas aqui dentro não devem passar? Devem estar abertas para discussão, mas não devem passar, beleza? A segunda informação, antes da gente falar de ponto a ponto, é que há um mês atrás, mais ou menos, o CRM federal, ele publicou uma normativa sobre coisas que eles sugeriam ali mudar na reprodução humana. Existe uma discussão ali também se eles passaram pela Câmara Técnica ou não, parece que algumas coisas não foram passadas, e foi aprovado. E algumas daquelas coisas que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre quais foram as novas regras, eles confrontam com essas regras do Senado. Então, não está fazendo sentido para a gente na reprodução o que está sendo discutido. Acabou de sair uma que é do órgão de classe do CRM, que contradiz essa que é um projeto de lei escrito em 2003. Então, não está fazendo sentido, beleza? Essa é a nossa sensação geral. Bom, vamos falar do ponto a ponto e falar por que a gente não acredita que deve ser aprovado desta forma e porque tecnicamente isso não faz sentido, beleza? Bom, eu queria começar com um ponto no finalzinho, que é o artigo 3 do capítulo 1. Então, como que para quem é não jurista? É dividido em capítulos, né? Então, capítulo 1, capítulo 2, o último capítulo aqui, se eu não me engano, é o capítulo 8. É o capítulo 8, e os artigos estão ali dentro dos capítulos, tá bom? Bom, o primeiro capítulo, ele basicamente é princípios gerais. Então, é princípios gerais. E no finalzinho ali do primeiro capítulo, ele diz o seguinte: é proibida a gestação de substituição. Artigo 3, é proibida a gestação com a utilização de útero de substituição. Então, o que é o útero de substituição? É a barriga de aluguel, antigamente chamada barriga de aluguel. Hoje a gente chama de útero de substituição, quando a gente substitui ali uma paciente que tem algum problema muito grave no útero, que perdeu um útero, os embriões daquele casal são transferidos para uma terceira pessoa e
e essa pessoa gera a gestação para este casal, tá bom? Bom, existem, como eu falei, nesse que saiu o mês passado do CRM, tem vários novos critérios para útero de substituição. Inclusive a gente aumentou um pouco ali até 4º grau a utilização do útero de substituição. O CRM é enfático em dizer que essa é uma técnica que pode ser utilizada em fatores uterinos graves. E então esse artigo aqui no meio dos princípios gerais já fere aquele outro que foi do mês passado. Então, de novo, eu acho que é uma escrita antiga que não faz sentido. Bom, se isso aqui realmente for verdade, se isso foi escrito agora, fere também um outro grande princípio, que são os tratamentos de casais homoafetivos. Isso é uma coisa que a internet também está discutindo. E eu queria comentar um pouco sobre isso. Bom, eu participei bastante de algumas outras normativas ali sobre casais homoafetivos, né, na Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. E olha um dado interessante que eu queria mostrar para vocês, 2 dados interessantes. Então, lembra que esse projeto de lei foi escrito em 2003, grava essas datas. Em 1995, uma deputada, então deputada, chamada Marta Suplicy, vocês vão lembrar bem dela, ela é uma política que participou bastante aí da carreira política, ela vota o primeiro projeto de lei que legaliza a união civil de casais homoafetivos, até casais homoafetivos femininos e casais homoafetivos masculinos. Bom, aí depois tem em 2003 ali o primeiro casamento, né, a primeira união civil de casais homoafetivos. Depois tem em 2006 uma pernambucana de 66 anos, ela ganha na justiça o direito de pensão do INSS pela morte da parceira. Então, existem vários dados históricos ali que mostram a evolução que a gente foi tendo, tanto civil, a gente teve uma evolução social clara, e a gente teve ali uma evolução de direitos, que as coisas foram acontecendo. Então, aos 66 anos, ela morou ali a vida inteira com uma parceira, e ela ganha na justiça o direito de ganhar o INSS. Em 2008, por exemplo, na Paraíba, a primeira celebração pública de um casal homoafetivo casando. Então, até agora tinha assim, em 2003, só a parte jurídica do casamento, mas a primeira aparição ali no casamento foi em 2008. E agora vem a data mais importante disso tudo, que é em 2011, o STF, ou seja, o limite superior ali do poder judiciário, vota e claramente mostra uma coisa, e é interessante que foi por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a união homoafetiva e que esta união gera os mesmos direitos da legislação brasileira. Direitos e deveres, eles falam, da legislação brasileira, que servem para os casais heterossexuais. Ou seja, o que eles votam por unanimidade? Ou seja, toda a corte votou que tudo que se aplica para casais heterossexuais se aplica igualmente a casais homoafetivos. Bom, a discussão acabou, né? Basicamente se discute a lei, não se discute mais ali a relação entre os casais. E aí esse artigo fala, é proibida a gestação de útero de substituição. O que a gente entende com isso? O que você pode fazer em casais héteros, você também pode fazer em casais homoafetivos. Então, se você vota isso e aprova, você difere a Constituição. Então, esse artigo é inconstitucional, já que o STF já votou isso e colocou isso na Constituição. E os mesmos direitos de casais heterossexuais têm os casais homoafetivos. Então, isso não vai passar. Existe uma discussão enorme na internet. Como que a gente vai fazer? Porque aqui vem um outro detalhe. Quais são os tratamentos? Eu vou pedir para o André aqui que me ajuda no YouTube, que vocês já estão conhecendo ele, colocar alguns slides aqui, o que são necessários para esses casais engravidarem. Então, casais homoafetivos masculinos, ou seja, quando 2 homens se casam e têm desejo de ter filho, eles precisam de um útero de substituição para ter filho. Isso é inerente ao tratamento deles. Então, se você proíbe esse tipo de prática médica, consequentemente você proíbe que casais homoafetivos tenham filhos. E aí vai virar uma cascata, né? Isso vai virar uma cascata. E aí a gente vai regredir 50 anos em tudo que a gente conseguiu na justiça. Então, este artigo 3 não vai passar. Essa é a minha opinião, é claro, minha opinião como médico. Mas não faz sentido nenhum. Bom, e depois a gente continua lendo o projeto de lei, vamos seguir com algumas outras coisas para dar minha opinião. Mas acho que uma das mais fortes para dizer que esse projeto de lei não faz sentido nenhum é essa.
Parágrafo único do capítulo aqui, do primeiro capítulo. Caso não se diagnostique causa definida para a situação da infertilidade, então existe um grupo de pessoas que você pesquisa, você não descobre nada ali aparentemente nos exames. Observa-se, antes da utilização da reprodução assistida, prazo mínimo de espera. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando os médicos fazem ali os exames iniciais, você tem que esperar para fazer algum tipo de tratamento. Olha que interessante, a reprodução humana evoluiu tanto que grande parte das coisas que a gente descobre é durante o tratamento. A gente descobre, às vezes, ovos de uma qualidade muito ruim, sêmens que não fertilizam o óvulo, a formação de um embrião ali não adequada durante o tratamento. Como é que você vai esperar um casal que não tem causa teoricamente aparente nos exames fazer o tratamento dela, tá bom? Ou seja, essa espera não faz muito sentido também, né? Já que algumas causas elas são descobertas ali durante o tratamento. Claro, é importante saber a idade da paciente, mas isso é uma indicação médica, né? Saber se a paciente pode esperar um pouco ali mais para tentar engravidar espontaneamente. Saber se a paciente pode esperar ou não deve esperar. Isso está ligado à reserva ovariana, não está ligado só à idade. Então, de novo, tecnicamente, esse primeiro ponto também não faz sentido. Aqui tem que ter uma avaliação médica, a gente tem que acompanhar a reserva do ovário da paciente, que são aqueles exames que a gente olha ali, para saber se a paciente tem tempo ou se ela tem uma chance para engravidar, e pôr tudo isso numa balança e discutir com o casal qual que é o melhor caminho. Beleza? Então, esse é o segundo ponto. Então, a gente já falou de substituição para todos os casais, a gente falou dessa espera estimada. Aqui tem um ponto interessante, todas as informações devem ser mantidas por 50 anos, isso é uma coisa que também cabe uma discussão. Eu acho que eu não vou parar um pouco para discutir, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E eu quero subir hoje, dia 12 de agosto, eu vou até pôr uma musiquinha aqui do Jornal Nacional, quando tinha ali informações extraordinárias, para vocês verem. Bom, deixa eu ler um tema aqui também, que eu queria falar um pouco dessa opinião, tá? Eu estou lendo na íntegra aqui o projeto de lei, então é importante ler na íntegra para poder interpretar de forma correta. Bom, vamos lá, ó, capítulo 4 das doações. Vamos ler lá, artigo 9, primeira coisa do artigo 9. A pessoa nascida por processo de reprodução assistida terá acesso, então vamos lá, a pessoa nascida por tratamento de reprodução assistida terá acesso a qualquer tempo, diretamente ou por meio de um representante legal, ou seja, se ele der a procuração para alguém, essa pessoa pode levantar as informações, desde que manifeste sua vontade livre, consciente e esclarecida, ou seja, ele tem que estar ali com todo o seu juízo para solicitar essas informações sobre o processo que o gerou. Pausa aqui, eu dei uma pausa porque essa parte é importante, do processo que gerou, inclusive a identidade civil do doador. Então, isso é uma coisa que a gente está discutindo há alguns anos já. Se a doação deve ser mantida ou não de gametas, se você pode ou não conhecer o seu doador. Aqui eu vou dar uma opinião. Basicamente, em outros países isso é permitido. Em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil isso não é permitido. Então, aqui eu acho que cabe uma discussão grande, envolvendo também parte técnica, para saber se isso realmente é verdade. Você vai poder abrir a identidade do seu doador quando solicitado pela pessoa, e aqui ele não coloca nem por motivo médico inicialmente. Ele fala assim, a não ser que seja a sua vontade, você vai conhecer, ou que vai virar uma prática comum, ou pode virar uma prática comum. Então aqui assim, é uma margem para a gente abrir ou quebrar ali o anonimato das doações. Isso aqui é importante, deve ser discutido. Eu, há alguns anos atrás, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, eu escrevi um artigo num jornal jurídico chamado de Carta Forense, onde uma advogada se posiciona a favor de abrir o anonimato e eu me posiciono ali contra. E aí eu coloco ali algumas informações. Eu acho que aqui tem lados, algumas coisas a favor e contra. O assunto não é tão simples assim, mas por enquanto o que a gente tem é que a doação deve ser anônima. Até isso pode gerar, inclusive, procura pessoas da família, ou seja, as pessoas que doou ou faleceu, a pessoa pode procurar, sei lá, o pai dessa pessoa. Então, algumas ações ali são importantes serem discutidas antes que você libere isso, inclusive conhecer quem foi o seu pai, quem foi sua mãe,
biológica, entre aspas, de quem doou os gametas para você. Isso gera uma discussão enorme. Então esse acho que era um outro ponto. Olha o ponto 4. Os gametas doados e não utilizados serão mantidos congelados. E aí, em outro parágrafo, ele diz o seguinte, que todas as transferências de embriões devem ser a fresco. Então, de novo, o projeto de lei ele não é consistente, né? Até que existe um êxito da gestação. Então, olha o que ele fala, os gametas doados e não utilizados devem ser mantidos congelados, até que se tenha um êxito da gestação, após proceder-se com o descarte do mesmo, a fim de garantir que o doador beneficiará apenas uma única receptora. Na verdade, o que o CRM fala é que a doação de gametas ela tem que respeitar um número de bilhões de habitantes, para que você evite ali uma doação muito frequente na população. Aqui está dizendo claramente que a doadora só pode doar para uma receptora, e ponto. De novo, um outro ponto de atenção. Inclusive, como que a gente vai conseguir acompanhar, por exemplo, a paciente veio aqui no Centro de Reprodução Humana do Baby Center, doou óvulo, e a gente fez tratamento. Existe um anonimato. Concorda? Como que a gente vai conseguir controlar se ela vai em outra clínica, por exemplo, doar? Impossível, não existe um sistema para isso, já que as informações são anônimas. E outra, as informações médicas dessa paciente que doou, elas dizem direito a essa paciente, ponto final. Precisa de uma solicitação jurídica para estudar o caso dela, existe toda uma discussão. Então o médico, teoricamente, ele não pode abrir informações da paciente. Então se ela for para outro lugar doar, como que isso vai ser acompanhado? Já que a gente tem inúmeros laboratórios de reprodução humana no Brasil, em São Paulo. De novo, um projeto de lei que não se conversa ou não conversa com a parte técnica. Olha aqui, ó, capítulo 5, dos gametas e dos embriões. Gametas, quando a gente fala gametas, a gente fala de espermatozoide e óvulo. Quando a gente fala de embrião, a gente fala já das coisas juntas, tá bom? O óvulo e o espermatozoide. Serão obrigatoriamente transferidos a fresco todos os embriões obtidos, a critério definido nesse caput neste artigo. Imagina o seguinte, você tem lá 4, 5 óvulos de uma paciente. Você não sabe quantos embriões vão se formar. Essa é a mesma discussão que a gente está tendo com o artigo que surgiu do CRM há um tempinho atrás. Você basicamente, às vezes, fertiliza os óvulos ali, pensando em ter uns embriões bonitos para o casal engravidar. Só que quem conhece a prática clínica, quem olha para esses pacientes, quem atende esses pacientes, já viu várias vezes a paciente com 2 óvulos ter 2 embriões lindos, blastocistos, que é aquele embrião no 5º dia. Só que pode ser que você fertilize 5 óvulos e não tenha nenhum blastocisto. Ou seja, como decidir quantos óvulos fertilizar, já que você não vai poder congelar? De novo, isso inviabiliza o tratamento do casal para reprodução assistida. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu recebo casais, a gente tem um programa aqui no Baby Center chamado de Baby Ajuda, que são casais que pagam ali valores mais baratos, entre aspas, mais em conta. A gente tem um número máximo por mês, é tudo um programa. As outras clínicas possuem esse programa também para ajudar casais que não têm tanta capacidade financeira para fazer o tratamento. Bom, imagina que você vai fertilizar ali 2 ou 3 e a paciente não formou nenhum embrião. Você congelou o óvulo, isso gera um custo. Depois você vai ter que descongelar esse óvulo, fertilizar de novo. Isso gera um outro custo. De novo, isso vai inviabilizar o tratamento das pacientes menos favorecidas, já que é muito difícil essas pacientes fazerem tratamento. Existe uma grande parcela da população que nunca vai conseguir fazer tratamento, nunca vai conseguir engravidar. Essa é uma bandeira que eu levanto demais. Eu acho que teria que ser um direito civil, já que a saúde, por exemplo, é constituída no SUS, a pessoa teria que ter direito no SUS para fazer esses tratamentos. Existem alguns serviços que fazem isso, mas com certeza não atende a população toda. Então essa é uma outra discussão que deve ser feita. Serão obrigatoriamente transferidos a fresco todos os embriões. De novo, eu volto lá em 2003. Esse artigo foi escrito lá atrás, onde o congelamento de embrião não era uma prática que a gente tem hoje. Não era tão evoluído como a gente tem hoje. Então, tem todo um aspecto. Uma outra coisa que contraindica ali as normas publicadas no mês passado é que só poderão ser transferidos 2 embriões. Não fala sobre idade, não fala sobre evolução dos embriões, não fala se os embriões são biopsiados ou não. De novo,
um atraso. Esse projeto de lei é um atraso. Vou fazer uma outra coisa, eu vou pôr um link aqui embaixo, que é de uma votação. Acho que a principal função desse vídeo é para todo mundo que escutar votar contra esse projeto de lei. Esse projeto de lei não pode andar. Por vários motivos, por todos esses que eu estou descrevendo. Porque fere a Constituição, porque fere a área técnica, porque fere outras normas do CFM. De verdade, esse aqui foi algum senador ali, a gente sabe o nome do senador que está aqui, a gente não sabe se foi ele que escreveu sozinho, que escreveu e de fato não conhece ali, não tem conhecimento técnico. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações se vocês gostam dessas informações e peguem este link aqui do projeto de lei e votem para esse projeto de lei não andar. Beleza? Pessoal, era isso. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal. Um abração para todo mundo. Eu vejo vocês.